Você em algum momento já se sentiu pouco preparado? Já teve algum momento que você sentiu assim, que você estava pouco preparado para o ministério? Talvez você até vendo outros líderes ou pastores pregando e falou, não tenho tanto conteúdo. Ou você se sentiu em algum momento em falta com Deus. Você falou, eu não estou, me sinto preparado, eu estou sentindo que eu poderia estar rendendo mais, eu estou me sentindo mal diante de Deus, eu acho que eu poderia... Você já se sentiu assim em algum momento? Você já se sentiu culpado? Carente do perdão divino? Como se você estivesse em falta com Deus e agora você está se sentindo culpado, se sentindo pesado, e o ministério para você se torna um fardo, e você começa a ficar cheio de conflitos e dúvidas. Eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, pelo menos em alguma dessas situações, vocês se enquadrariam, se não todos, mas a grande maioria. Teve momentos sim que eu me senti fraco, teve momentos sim que eu me senti despreparado, que eu não soube como lidar com os jovens, com os desafios que eu enfrento na minha juventude, que eu me senti culpado diante de Deus, que eu me senti fracassado. E tem uma frase que eu achei interessante que diz assim, pessoas marcam pessoas, histórias marcam histórias e exemplos marcam. Vou falar mais uma vez, pessoas marcam pessoas, histórias marcam histórias e exemplos marcam. Muitos exemplos nos marcam, temos deles ao nosso redor e temos inúmeros na palavra de Deus. Hoje, nessa reflexão, nós vamos pensar um pouco acerca da vida do apóstolo Pedro, um grande líder da igreja. Vamos pegar alguns episódios da sua vida e refletir sobre como ele reagiu diante de certas situações, como ele vivenciou aquilo e o que isso pode trazer de ensinamentos para nós em nossa vida com Deus, em nossa caminhada com Cristo, em nosso ministério com os nossos jovens e adolescentes. E aí, a partir desse primeiro texto, nós vamos visitar alguns outros, pensando um pouco sobre a vida de Pedro e trazendo alguns ensinamentos, eu creio, da palavra de Deus, da parte do Senhor, para o nosso ministério, para a nossa vida. Primeira coisa, Pedro era um pescador. Pedro era um homem que tinha uma profissão, uma profissão digna como qualquer outra, uma profissão válida, digna, mas uma profissão relativamente simples. Por que eu digo relativamente simples? Porque ele não era um homem letrado. Em certo momento lá em Atos falam isso dele de João, que eram homens que não eram letrados, possivelmente por não serem homens como Paulo, com grande conhecimento da lei. Tinham conhecimento sim, eram judeus, mas não, era um homem simples. E aquele homem, você voltando lá em Lucas capítulo 5, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Simão, Pedro, estava ali com o seu barco, e Jesus chega e pede o barco dele, para usar o barco dele para pregar o evangelho. Se você depois voltar um pouquinho em Marcos capítulo 4, você vai ver que Jesus fala assim, que ele precisava percorrer as cidades para pregar o evangelho, porque para isso ele tinha vindo. Então Jesus tinha uma noção muito clara que que ele tinha que pregar o evangelho, que ele foi chamado para anunciar, e naquele momento, o Pedro, pescador, estava cedendo o seu barquinho para que Jesus pregasse a partir do barco de Pedro. Então a primeira coisa que eu penso nessa noite, às vezes a gente pensa que nós não temos nada para oferecer a Deus. O que Deus vai fazer com a minha vida? O que Deus vai fazer com o que eu tenho? E ali a gente vê Deus usando um recurso de Pedro, do seu trabalho, do seu cotidiano, para que o evangelho fosse pregado pelo próprio Senhor. Então Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a sua vida, os meus recursos, aquilo que eu faço, talvez o meu trabalho. Muitas vezes rola uma crise na cabeça de algumas pessoas, os líderes de jovens às vezes passam por isso, porque muitos, na sua maioria, não trabalham fora da igreja, não são tempo integral na igreja, e às vezes fica com aquele sentimento, mas eu não tenho como me dedicar como meu pastor, que é tempo integral, eu gostaria de estudar mais, gostaria de fazer mais coisas. E é muito bom, é um privilégio, nós temos pessoas se dedicando integralmente ao ministério. Mas, se todos nós nos dedicarmos integralmente ao ministério, a igreja não vai ter com que sustentar, porque estaremos todos ali envolvidos. Então, Deus usa pessoas que se dedicam integralmente ao ministério e pessoas que se dedicam integralmente ao ministério, no seu trabalho. Então, o fato de você trabalhar, mas eu sou
advogado, mas eu sou enfermeiro, mas eu sou médica, eu sou vendedor, eu sou comerciante, eu sou autônomo. Como Deus vai me usar? Deus usa. Deus pode usar o seu barco. Assim como usou o barco de Pedro, Deus pode usar o seu barco. Então, o fato de Pedro ser um pescador não o invalidou, não o conteve. Não conteve o ministério que Deus tinha na vida dele de ser um dos maiores líderes da igreja cristã. Pedro, o pescador. E aí no versículo 4 a gente vê que está assim, diz assim, quando acabou Jesus de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aí o Simão respondeu no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro era um profissional, Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro sabia que tinha trabalhado a noite inteira e que não tinha chance de pegar peixe nenhum ali. Mas ele fala, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Nós como líderes precisamos conhecer as palavras de Jesus. E nós conhecemos a palavra de Jesus hoje, temos aqui o livre acesso à Bíblia, a palavra de Deus. E tem momentos na sua vida que você vai falar, se eu seguir a Bíblia, eu acho que o negócio não vai dar certo. Porque Jesus está falando para eu fazer assim. A Bíblia fala claramente que eu tenho que ensinar isso, mas se eu fizer isso, meus jovens vão embora. Senhor, se eu fizer isso, meus jovens não vão querer saber mais de vir para a igreja. Mas nesse momento, faça como Pedro, siga as palavras de Jesus. Mesmo que você fale assim, Senhor, eu não vou pescar nada. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu preparei retiro, eu preparei congresso, eu fiz treinamento, nada funcionou, não adianta. Siga as palavras de Jesus. Pedro, o pescador, ele seguiu as palavras de Jesus. E ele, ao seguir as palavras de Jesus, experimentou um dos milagres maravilhosos que nós vemos na palavra de Deus. Peixes vinham, ele recolheu uma grande quantidade de peixe. E aí, isso nos leva a pensar que a obediência à palavra de Deus pode, em alguns momentos, parecer que não vai dar em nada, mas certamente é o melhor a ser feito. Amém. Mesmo que você não esteja vendo muitos peixes aparecendo em certo momento, mas obedeça às palavras de Jesus. Você, como líder, não foi chamado por Deus para inventar a roda, para descobrir a pólvora, para fazer algo extraordinário que vai converter todos os jovens do mundo. Você foi chamado para ser fiel. Que diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz, o que Deus espera dos seus despenseiros é que sejam encontrados fiéis. Deus nos chamou para sermos fiéis. E há a palavra de Jesus, há ensinamentos claros que nós devemos obedecer, mesmo que pareça que não vai dar em nada. Mas obedeça as palavras de Jesus, firme isso no seu coração, seja fiel a Deus. Assim como Pedro, o pescador, foi, e Deus o honrou de maneira maravilhosa. Mas Pedro não foi somente o pescador. Seguindo no texto que nós lemos, a partir do versículo 8, nós vemos que após aquele milagre maravilhoso, olha o que disse Pedro, Lucas 5:8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Provavelmente Pedro, quando Jesus falou aquilo, ele ficou meio desconfiado. Ele tem pensado, Jesus não deve ser pescador, não deve saber, ele é carpinteiro, não sei se ele sabia disso. Mas Jesus não deve saber muito bem que não vai dar em nada nisso, mas ele está falando, eu vou jogar a rede. Quando vieram aqueles peixes todos, possivelmente Pedro reconheceu a divindade de Jesus e reconheceu o seu pecado. Falou, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas o que Jesus fez com Pedro? Talvez em alguns momentos na sua vida, no seu ministério, você tenha sentido assim, Senhor, retira-te de mim que eu sou pecador. Tira esse ministério, como o pastor Evandro falava na oração, eu vou conversar com o pastor me tira daqui, eu não estou aguentando mais, está tudo dando muito errado, eu sou pecador, eu sou falho, isso não dá para mim. Pedro sentiu algo mais ou menos assim, não em relação ao ministério, mas em relação àquele milagre, talvez a incredulidade do coração dele.
E ele falou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas o que Jesus falou a ele? Será que Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, beleza, então vai embora, porque você é pecador? Ou falou: então conserta a tua vida, se torna perfeito, aí eu te uso. Vamos lá, versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E olha o que Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então talvez em algum momento você tenha sentido: Senhor, eu sou pecador, Senhor, não dá para mim. E Jesus talvez esteja te falando como falou a Pedro: eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, eu não estou tapando o sol com a peneira, eu sei que tem coisas que precisamos melhorar, que vocês precisam melhorar, Jesus falando para nós. Eu sei que você tem arestas que precisam ser cortadas, corrigidas. Com tudo isso, eu vou te fazer pescador de homens. Então o Pedro pescador também era o Pedro pecador. Mas mesmo assim, Jesus o chama, Jesus trata com ele. Lógico, isso não é uma desculpa para nós permanecermos no pecado. Mas o meu ponto aqui, o que eu quero te dizer: não espere ser perfeito para ser perfeitamente usado por Deus. Não espere alcançar um nível de perfeição para que o Deus perfeito te use na sua obra que é perfeita. Embora às vezes a gente ache as coisas muito confusas. Então Pedro, pescador, é também Pedro, pecador, mas que foi chamado pelo próprio Senhor para ser um pescador de homens. E Pedro caminhou com Jesus. Vocês conhecem bem a história. Andou com Jesus por 3 anos, e já chegando próximo ao martírio do Senhor, talvez Pedro tenha se esquecido desse episódio. Pedro começou a ver muitas coisas acontecendo, Jesus dando autoridade para ele, e talvez Pedro tenha começado a sofrer daquele problema que o pastor Evandro nos advertiu aqui, do cara começar a achar que ele estava um pouco além de onde deveria. E aí vá comigo ainda no Evangelho de Lucas à frente, no capítulo 22, o outro momento marcante na vida de Pedro. Lucas 22. Versículos 31 a 34. Lucas 22, 31. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, pode falar para o diabo me peneirar, para o diabo fazer o que for, que eu vou contigo para a cruz, que eu vou contigo para a prisão como para a morte. Se eu tiver que morrer com o Senhor, eu vou. Quer dizer, Pedro estava achando que ele estava no nível de espiritualidade mais do que ele realmente estava. E aí Jesus falou para ele: Pedro, não é bem assim não. Essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu acho que no fundo o Pedro, de novo, igual lá na história dos barcos, ele não acreditou muito não. Ele falou: tá bem, o senhor está falando, deixa quieto. Só que vocês conhecem a história. Vocês sabem o que aconteceu depois. Mas vamos relembrar um pouquinho, aí nos versículos... Vamos ler só do 60 até o 62. Jesus foi preso, Pedro se reúne ali, e as pessoas começam a perguntar se ele estava com Cristo. No versículo 60, é a 3ª vez que ele rejeita isso. Lucas 22, 60. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E olha o versículo 61,
Olha o que diz. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não sei se você consegue dar uma viajada aqui comigo, mas tentar imaginar essa cena. Pedro tinha falado para Jesus: Jesus, eu vou contigo até para a prisão, até para a morte. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro lembra que Jesus havia advertido ele quanto a isso. E Lucas retrata esse momento em que Jesus olhou nos olhos de Pedro. Como será que ficou o coração de Pedro? Como será que ficou o coração dele? Lembro de Adão e Eva lá, quando pecaram e se esconderam quando viram que o Senhor via na viração do dia. O pecado faz com que nós nos escondamos. A Bíblia fala que Pedro saiu dali chorando amargamente. Ele se sentiu muito mal, porque ele estava achando que ele estava bem, que ele podia ir, ele não foi. E aquele olhar de Jesus para ele, qual deve ter sido? Um olhar que certamente para Pedro entrou como uma faca no seu coração. Ele deve ter se sentido muito, profundamente decepcionado com ele mesmo. Então o Pedro, pecador, que em algum momento talvez tenha achado que estava na crista da onda, agora toma um baque, cai assim, talvez um pouco de soberba, direto para o fundo do poço. O olhar de Jesus para ele denunciava o próprio coração dele, que ele não era tudo aquilo que ele esperava. E agora? Como será? Possivelmente Pedro deve ter se lembrado das palavras de Jesus, que falou para ele: tu serás pescador de homens. Mas talvez nesse momento Pedro tenha pensado: eu acho que a minha fase de pescador de homens já passou. Aquele olhar de Jesus deve ter levado Pedro a pensar 1000 coisas. Talvez ele tenha pensado: não dá para mim não. Minha carreira de pescador de homens encerrou. E aí vocês conhecem a história. Cristo foi crucificado, morto e sepultado, e ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Está sentado à destra, grado apostólico, o pessoal do BRMEC conhece. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele não tinha subido ainda não. Jesus foi crucificado, ressurgiu dos mortos. E aí Jesus aparece, vocês conhecem as histórias, estou falando para líderes. Pedro teve a oportunidade de estar com João algumas vezes. E há um pequeno detalhe no Evangelho de Marcos, que possivelmente foi um evangelho ditado por Pedro. Possivelmente Marcos ouviu os relatos da parte de Pedro e escreveu o seu evangelho. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vá comigo lá em Marcos 16, há um detalhe que talvez já comece a nos mostrar um pouco do que estava acontecendo com Pedro. O pescador, Pedro o pecador. Marcos 16. Versículo 6. Diz assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá os vereis, como ele disse. Eu creio que nada na Bíblia está por acaso. Ainda mais pensando que esse evangelho foi possivelmente ditado por Pedro. Por que esse detalhe? Por que dizer, diz aos seus discípulos e a Pedro? Talvez, se falasse apenas assim, fala aos seus discípulos que Jesus vai adiante deles, que eles o encontrem lá, Pedro talvez ficasse em dúvida: eu estou nesse grupo? Eu vou também? Porque Pedro estava sentindo muito mal, havia negado o Senhor, Jesus o havia advertido sobre isso, e talvez Pedro ali se sentindo pesado, essas palavras já soaram como um alívio para ele. Chama os discípulos, mas não esquece do Pedro. Fala que eu quero o Pedro lá também.
E aí a gente já vê a Bíblia nos apontando para uma história de reconstrução. Pedro sofreu aquilo tudo, foi confrontado com a sua própria fragilidade humana, algo que foi acontecendo, e aí você pode ver nos relatos de João capítulo 20, Pedro correndo para ver Jesus, Pedro querendo ver Jesus, tendo alguns encontros, mas possivelmente Pedro não havia tido um encontro com Jesus como ele teve lá em João capítulo 21. Agora vamos para o Evangelho de João. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de pregar e fica absorvendo muito de um texto só, mas hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente. Evangelho de João. Versículo 21. A partir do versículo 3. Antes da gente ler, deixa eu só te contar o que estava acontecendo aqui. Pedro, o grande Pedro, o pecador, que foi um grande pregador, estava ali, que negou Jesus 3 vezes, que foi um pescador de peixes, agora era um pescador de homens, e agora talvez não sabia mais quem ele era, chegou e falou assim: vou pescar, eu quero pescar, vamos pescar. Talvez Pedro tenha ficado desanimado, porque pensou, acho que nada dá certo, acho que as coisas não funcionam para mim mesmo, vamos pescar. E Pedro chamou o pessoal para ir pescar. E muito semelhante ao texto que nós lemos em Lucas capítulo 5, no início da caminhada de Pedro com Cristo. Agora, Pedro chama pessoas para pescarem. Eles passam uma noite inteira pescando. Então, há uma noite de trabalho que não dá em nada. Há um barco, há os homens ali pescando, mas também há uma palavra de Jesus ao final daquela noite. E há um milagre em que, mesmo depois de uma noite infrutífera de trabalho, após as palavras de Jesus, eles pescam 153 grandes peixes. Vamos ler lá em João capítulo 21, a partir do versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não tinham conseguido pegar nada a noite inteira. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Novamente estava lá o Pedro, novamente estava lá o barco, novamente estava uma noite que não deu em nada de trabalho, novamente estava ali Jesus, novamente uma palavra de Jesus, novamente eles obedecem a palavra de Jesus, e novamente um milagre acontece, e muitos peixes eles trazem para a terra. Mas o Pedro, como é que estava o coração do Pedro? Essa altura do campeonato. Agora, ele não era mais o pescador que não conhecia Jesus. Agora ele havia caminhado com Jesus por 3 anos. Agora ele havia negado Jesus 3 vezes. E possivelmente eles não haviam conversado sobre aquele momento ainda. Como será que estava o coração do Pedro? Provavelmente confuso, amargurado, talvez parecido com o que você sente, com o que eu sinto em alguns momentos. Em que você está no ministério, e você está fazendo as coisas, e você se empenha, você se dedica, você ora, você jejua, você estuda, você procura dar o seu melhor, e parece que nada dá certo,
E às vezes você se sente meio culpado, às vezes você se sente meio errado, às vezes você se sente meio fora do contexto, você não sabe o que está acontecendo. Teu coração está um turbilhão, tua mente está confusa. Pedro devia estar mais ou menos assim. E agora? Face a face com o Senhor. De novo, diante daqueles olhos que o olharam, no momento em que ele negou a Jesus. O que será que Jesus tinha a dizer para ele? O que será que Jesus ia falar para o Pedro agora? E aí, nossa última leitura, ainda João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só até aí por enquanto. Se você for lá no grego original, eu não fui, eu li o estudo de alguém que foi. Não sei nada de grego. Se você foi, legal. Se você saca grego, parabéns. Eu não saco nada. Eu li alguém que entende. E esse alguém me disse, esses alguém que eu li de mais de uma pessoa, existem algumas formas no grego para a palavra amor. Acho que todo mundo já ouviu essa história. Tem o amor filéu, que é o amor de amigo, o amor daquela amizade, daquele cara que é teu parceirão, que você gosta muito dele, que vocês são amigos, são legais, vocês estão sempre juntos. Esse é o amor que chama de amor filéu. E tem o amor ágape, que é tem outro amor, o amor eros, que é mais de homem e mulher, mas tem o amor ágape, que ele é aquele amor que não busca seu próprio interesse, é um amor pleno, um amor entregue, é o amor de Deus por nós. Deus nos ama dessa forma. E quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes outros? Jesus usa o ágape. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, fazendo uma conjunção meio doida aqui, de português com grego: Pedro, você me ágape mais do que esses outros? E sabe o que Pedro responde para ele? Senhor, tu sabe que eu te filéu. O que é filéu? É eu te amo com esse amor de amigo. Alguns estudiosos acham que isso é uma mera coincidência, mas eu particularmente não concordo com isso não. Acho que que Pedro falou isso mesmo, que tem um sentido. Porque talvez Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ter passado por aquilo, ter Jesus olhado nos olhos dele, ele devia estar sentindo um peso de culpa talvez tão grande, que Jesus falou: você me ama com amor ágape assim que você está numa de morrer por mim? E Pedro lembrou: eu falei que ia morrer pelo Senhor, eu falei que podia ir para a prisão pelo Senhor, e eu o neguei 3 vezes. Como é que eu vou falar para ele que eu amo com amor ágape? Jesus, tu sabe que eu te filéu, que eu te amo com amor de amiguinho, de escola. E o que Jesus fala para ele? Então me aprende a amar com amor ágape, então se torna perfeito, então ajoelha no milho, então ora 5 Pai Nossos e 10 Ave Marias para você ficar perdoado das 3 vezes que você me negou. Olha o que Jesus fala para ele, no versículo 15 ainda. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, é a mesma construção. O ágape, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu com filéu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse de novo: agora pastorei as minhas ovelhas. E o versículo 17, pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, agora usando o filéu: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, o Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora recebe a oportunidade de afirmar o seu amor por Jesus 3 vezes. Mesmo, talvez, uma conjectura, uns acham que é isso, outros que não. Mas eu acho que faz sentido que Pedro tivesse meio melindrado de afirmar o amor de Jesus, ele que havia falhado há tão pouco tempo. E Jesus chama para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero te dizer com isso? Talvez você, meio como Pedro, você, pescador, você se sinta assim: pô, legal isso aí, mas eu não consigo pregar a palavra como o meu amigo, como o meu líder, como o meu pastor. Eu não consigo lidar com jovens como o meu amigo, que era o líder de jovens antes de mim. Eu acho tudo muito legal, mas eu não tenho capacidade.
Mas assim como Pedro, pescador, Deus usa os recursos que a gente tem. Deus quer usar o teu barco. Deus quer usar a tua vida na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho, com a família que você tem, que às vezes é difícil, é confusa. Deus quer usar você desse jeito. Não do jeito que eu falo, desse jeito que você não tem que melhorar. Claro que tem que melhorar, mas talvez nas circunstâncias em que você vive. Talvez com um trabalho que exige de você mais do que você gostaria. Talvez com um trânsito que te rouba 3 horas, 4 horas do dia. Mas é Deus que quer nos usar assim. Deus pode transformar nossas vidas, pode mudar muitas coisas. Mas não é o fato de Pedro ser um pescador que Deus não poderia usá-lo. Toda vez como Pedro, você tenha sentido meio, não tenho condições, e Deus nos capacita. Talvez como Pedro, você tenha sentido em alguns momentos como um pecador falho. Eu sou falho, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não tenho condições, isso não é para mim. Pedro, pecador, mas também Pedro, agora ali, diante de Jesus, Jesus falando para ele aquelas coisas, que mesmo com tudo isso que aconteceu, Jesus estava chamando para apacentar os seus cordeiros, apacentar as suas ovelhas. Deus nos chama para andarmos como o tema do retiro, como perdoados. Perdoados por Deus. Deus sabe que nós falhamos. Isso não é desculpa para nós continuarmos no erro. Devemos sim buscar santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas sabermos que Deus nos usa com as nossas falhas, com as nossas incapacitações, com os nossos erros, e Ele nos perdoa. E o Pedro pescador, Pedro pecador, agora é Pedro perdoado. Perdoado por Deus, aceito por Jesus, chamado pelo Senhor, mesmo como falho e pecador, para crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, mas para pastorear o rebanho do Senhor. E eu creio, meus amados, eu vinha pensando sobre isso, que às vezes quando você vem num retiro desse, você às vezes vem numa expectativa ou numa conferência de que o que você mais precisa está diante dos seus olhos, está do lado de cá. O que eu preciso mais é que os pastores me falem coisas que vão me dar uma direção, que me vão dar um rumo. E isso é bom, vocês recebem orientação e tudo. Mas eu confesso para vocês que eu tenho muitas expectativas boas, muita esperança de Deus mover coisas maravilhosas no meio dos jovens das nossas igrejas, jovens que se santifiquem, jovens que orem, que busquem o Senhor, que cresçam em Deus, mas essas expectativas minhas não estão do lado de cá, mas do lado daí, desse lado, estão em vocês. Eu creio firmemente que muito do que Deus pode fazer na vida dos nossos jovens não estão na minha mão, do pastor Evandro, dos pastores, mas estão na mão de vocês que estão ali no dia a dia com eles. Por isso eu conversava com alguns irmãos pelo Facebook essa semana, que tem vindo muito forte no meu coração o desejo de focar as nossas forças em apoiar, capacitar, servir a vocês, que são líderes de jovens. Porque a gente pode fazer grandes eventos, reunir muitos jovens, isso é legal, tem o seu lugar. Mas o que eu creio que pode fazer uma diferença tremenda nessa geração, esses jovens que estão aí, são líderes como vocês, lá nas suas igrejas, sábado após sábado, domingo após domingo, discipulado após discipulado, falando para os seus jovens, pregando para eles, orientando eles, com um pouco. Aquela semelhança da parábola da semente de mostarda que é pequenininha. Acho que Jesus faz a analogia com o reino de Deus, que cresce, se torna uma enorme hortaliça. No pequeno, Deus pode promover coisas maravilhosas. Mas para isso, nós precisamos muitas vezes reconhecer que não temos todos os recursos que gostaríamos de ter, que falhamos sim, mas que o Senhor nos perdoa e nos comissiona a servir, a anunciar, a proclamar o Evangelho para esses jovens. E esse Pedro, pecador, pescador e perdoado, foi um homem poderosamente usado por Deus, naquilo que Deus o chamou, como vocês conhecem também. Então, como você está essa noite, esses dias? Amanhã, isso que foi tratado aqui agora, vai ser tratado no pequeno grupo.
Como lidar com isso? Com as nossas limitações, com nosso sentimento de que nós não somos capazes de tocar o barco, mas sabendo que mesmo com isso, Deus está nos chamando a apacentar o rebanho que é dele, o rebanho do Senhor, no poder do Espírito Santo e cheios da graça e do perdão de Jesus.